Olá, somos os discentes Paulo Cavalcante e Yasmin Almeida e vamos apresentar o artigo sobre o óleo de alho, Allium sativum L, NDC, como potencial protetor contra Anisakis spp, infecção tipo 2L3, nematoda em rato Wilster. Informações técnicas. A publicação foi feita na Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária no ano de 2021. Aqui seus respectivos autores e temos também a classificação em fator de impacto. Sumário de discussão. Então, aborda a introdução, materiais e métodos, resultados, conclusão e discussão. Introdução. Anissaquiose. A anissaquiose é uma doença zoonótica parasitária transmitida por carne de peixes contaminadas. Essa infecção é causada pelo terceiro ou raramente pelo quarto estágio nasal do nematóide Anisakis simplex tipo 2, que vive encapsulados no músculo comestível de peixes marinhos. Os humanos podem ser acidentalmente infectados pelas larvas L3 quando ingerem carne crua e mal cozida de peixes parasitados. Os efeitos patológicos aparecem quando a larva perfura as camadas mucosas do trato gastrointestinal do hospedeiro, o que produz diretamente uma lesão tecidual, náusea, diarreia e dor abdominal. Em alguns casos, com menor frequência, os pacientes desenvolvem a anissaquiase gastroalérgica mediada por IgE, que leva a manifestações clínicas que variam de urticária, que é uma lesão cutânea, a choque anafilático. Essa imagem no lado esquerdo do slide foi retirada do artigo e explica basicamente o ciclo do parasita, iniciando-se aqui no número 1. Os mamíferos marinhos excretam ovos não embrionados. Em seguida, os ovos se tornam embrionados na água e as larvas L2 se formam nos ovos. Seguindo-se aqui depois que as larvas L2 eclodem dos ovos, elas se tornam de vida livre. Já na parte 3, larvas de vida livre são ingeridas por crustáceos e amadurecem larvas L3. Os crustáceos infectados são consumidos por peixes e lula. Após a morte do hospedeiro, as larvas migram para os tecidos musculares e, através da predação, as larvas são transmitidas de peixe para peixe. Peixes e lulas mantêm larvas L3, que são infectantes para humanos e mamíferos marinhos. Quando os peixes ou lulas contendo larvas L3 são ingeridos por mamíferos marinhos, as larvas mudam 2 vezes de vermes adultos. Os vermes adultos produzem ovos que são eliminados pelos mamíferos marinhos. E, por fim, os seres humanos tornam-se hospedeiros acidentais ao comer frutos do mar infectados crus ou mal cozidos. Óleo de alho. Fazendo uma breve introdução sobre o óleo, vimos que ele é candidato promissor para a manutenção da homeostase, e o estudo feito pelo artigo utiliza-o para observar as possíveis características protetoras, principalmente contra a infecção pela larva analisada. E, além disso, esse óleo possui um grande número de componentes químicos potencialmente ativos, como aminoácidos, organosulfatos, minerais e vitaminas. E eles apresentam ações imunomoduladoras, como a modulação da secreção de citocinas, a promoção de fagocitose, ativação de macrófagos, produção de imunoglobulinas, reações alérgicas e proliferação de linfócitos. Portanto, o presente estudo demonstrou as funções hepáticas e renais e alterações histopatológicas em ratos albinos Wistar após a inoculação oral de Anisakis spp tipo L3, isoladas do robalo europeu de Centrachus labrax. O presente estudo também avaliou os efeitos protetores e de melhoria do óleo de alho em ratos inoculados com L3. Materiais e métodos. Vamos falar, então, sobre a coleta e identificação de parasitas, tipo de óleo de alho e espectroscopia FT-Raman, desenvolvimento experimental, preparação de soro para estudos bioquímicos, estudo histopatológico, pré-processamento de imagem e análise estatística. Coleta e identificação de parasitas. Nessa primeira imagem, então, retrata sobre as 20 espécimes de robalo europeu de Citrus lubex da família Moronidae, que foram coletados vivos de pescadores em locais de desembarque de barcos ao longo do Mar Vermelho em Jizan, Arábia Saudita. Os peixes foram transportados para o laboratório de parasitologia, onde foram identificados segundo Rendell em 1992. Já nessa segunda imagem, foram os animais identificados como larvas que viviam na superfície de órgãos viscerais, como estômago, intestino, músculo, entre outros, dos peixes examinados. As larvas foram identificadas por microscopia óptica, com fixação na lâmina com álcool 70% e com microscópio eletrônico de varredura. Tipo óleo de alho e espectroscopia FT-Raman. O óleo de alho ele foi adquirido na forma de cápsula, sendo que cada cápsula tinha uma concentração de 10 mg por quilo de óleo puro. E essa amostra foi também utilizada como óleo padrão. Foi utilizada uma faixa de 0,0% até 1,75% para o preparo da faixa de uso amostral. Desenho experimental. Então foram utilizados 36 ratos albinos, Wistar machos, adultos, ratos novejudos,
que permaneceram em uma gaiola adequada sob um ciclo de 12 horas claro e 12 horas escuro, e foram divididos para análise em 6 grupos de 6 indivíduos. Desenvolvimento experimental. O grupo 1. O grupo controle, inoculado apenas com óleo de milho, 2 ml por grama, como veículo por 21 dias. Grupo 2. O grupo GOL, inoculado apenas com GOL, 100 mg por grama por 21 dias. Grupo 3. O grupo inoculado com E3 fresco. Os ratos foram inoculados com óleo de milho por 21 dias, 2 ml por grama, inoculado 2 vezes com Anissax SPP L3, extrato bruto nos dias 0 e 14. Grupo 4. O grupo inoculado com L3 tratado termicamente. Os ratos foram inoculados com óleo de milho por 21 dias, 2 ml por grama, inoculado 2 vezes com Anissax SPP L3, extrato bruto nos dias 0 e 14. Grupo 5. O grupo L3 GOL fresco. Os ratos foram inoculados com GOL por 21 dias, 100 mg por grama, inoculados 2 vezes com Anissax SPP L3, extrato bruto nos dias 0 e 14. E, por fim, o grupo 6, os ratos do grupo L3 GOL termicamente tratados foram inoculados com GOL por 21 dias, 100 mg por grama, inoculado 2 vezes com Anissax SPP L3, extraindo o bruto dos dias 0 e 14. Então, aqui, né, retiramos do artigo para exemplificar o que foi falado anteriormente, o grupo 1, o grupo 2, até o grupo 6. Preparação de soro para estudos bioquímicos. Parâmetros bioquímicos foram medidos no soro coletado dos grupos de rato controle experimental e foram usados kits de ensaio acessíveis como atividade de aspartato aminotransferase, alanina aminotransferase, atividade de fosfatase alcalina, proteína total, nível de bilirrubina total, nível de albumina, creatinina, ureia e ácido úrico. Estudo histopatológico. Uma porção dos tecidos do fígado e do rim foi excisada dos grupos de ratos controle e experimental. Seções de 5 micrômetros de espessura foram preparadas usando um micrótomo rotativo. As amostras foram coradas com hematoxilina e eosina, e os cortes corados foram examinados e fotografados usando um microscópio BX53. Pré-processamento de imagem. A quantificação das alterações histopatológicas entre os grupos de rato controle e experimental foi realizada e analisada em detalhes usando software de imagem versão K 1.45. As medições foram realizadas em 10 campos de baixa potência 100 vezes por rato, exceto para a razão nuclear citoplasmática, que foi realizada em 10 campos de alta potência 400 vezes por rato. A análise estatística foi realizada no software Statistical Package for the Social Sciences, versão 23, e o teste Duncan foi aplicado para determinar semelhanças em todos os parâmetros bioquímicos estudados entre os grupos experimentais. Os dados foram considerados significativos se P fosse menor que 0,05. Resultados Ethereum. 4 picos principais foram observados na região entre 3.100 e 2.900 centímetros menos 1, e alguns outros picos secundários. Esses picos, então, caracterizam a estrutura e seu funcionamento molecular e os princípios ativos da molécula do óleo de alho. Estudo parasitológico. Na pesquisa, 9 dos 20 robalos foram naturalmente infectados por vermes nematódeos, que resultam em 45%, e 11 dos 20 não foram infectados naturalmente, que foram o resto, resultando nesses 55%. Sobre a morfologia desses nematódeos, eles possuem dentes perfurantes proeminentes na extremidade anterior e 4 papilas pequenas, como vemos nessa imagem. E suas cutículas apresentam estrias transversais, que se estendem da região cefálica anterior ao ânus. E possui a cauda pós-anal arredondada sem o terminal mucron. Bom, agora eu vou explicar um pouco mais detalhado esses gráficos bioquímicos. Então, começando, as atividades ST, ALT e ALP no soro dos grupos 3 e 4 foram semelhantes, mas significativamente maiores do que o restante dos grupos experimentais. Já no soro dos grupos 3, 4
e 5, os níveis de TP foram semelhantes aos do grupo 6, enquanto notavelmente mais baixos do que os do grupo 1 e 2. Os níveis de tibio no soro do grupo 5 e 6 foram significativamente menores do que nos grupos 3 e 4, mas notavelmente maiores do que no grupo 1 e 2. Os níveis séricos de A e B dos grupos 3 e 4 foram semelhantes, mas significativamente mais baixos do que o resto dos grupos experimentais. E, por fim, os níveis séricos de ureia, creatinina e ácido úrico dos grupos 3 e 4 foram significativamente maiores do que nos grupos 5 e 6. Estudo histopatológico. Primeiro vamos abordar os cortes histológicos que foram feitos no fígado. No estudo histopatológico do fígado, o grupo 1 e 2 estão normais. Já na imagem C do grupo 3, vemos áreas de foco necrótico representadas por N. Na flecha preta, existem hepatócitos vacuolizados, e na flecha branca, tem uma dilatação senoidal com inflamação das células. Na imagem D, vemos um edema perivascular representado por E, e uma inflamação perivascular na flechinha. Na imagem E, existe uma inflamação focal de células agregadas, e a flechinha branca da imagem F, no grupo 4, está sinalizando uma apoptose dos hepatócitos. O pontinho ele sinaliza hepatócitos necrotizados, e a flecha preta, um estufamento senoidal com inflamação celular. E a menor flechinha de todas é mais uma inflamação celular. Já na imagem G, mostra um congestionamento e dilatação do vaso sanguíneo em BV. E a flecha branca mostra a proliferação da bile nos ductos. Na imagem H, vemos hepatócitos no formato de balão, pela flecha preta, e também corpo hialiano pela flecha branca. É perceptível a existência de um granuloma na flecha da imagem I. O grupo 5 está completamente normal, e o grupo 6 também está normal, mas tem um ponto de foco necrótico. Agora vamos apresentar os cortes histológicos que foram feitos no rim. No estudo histopatológico do rim, o grupo 1 e 2 também estão normais como no fígado, mas no grupo 3, na imagem C, podemos visualizar um afinamento da parede do vaso pelo asterisco, uma inflamação perivascular na flecha preta, um glomérulo lobulado na flecha mais fina e um estreitamento do espaço de Bowman na flecha branca. Na imagem D, mostra inchaços ou inflamação turva na letra C e elemento hialiano na flecha preta. No grupo 4, a imagem E, aqui no cantinho, tem um congestionamento e dilatação do vaso sanguíneo do BV, um edema perivascular na letra E, glomérulos destruídos na flecha preta e um aumento do espaço glomerular no asterisco. Na imagem F, vemos inchaços ou inflamação turva pela letra C e fibrose do espaço intersticial, em FBL. Na imagem G, existem capilares glomerulados dilatados, sinalizados pelas flechas pretas, e nos grupos 5 e 6 estão tudo aparentemente normais. Mas no grupo 6 existe uma destruição glomerular suave ali. Aqui à esquerda, a imagem H apresenta a atrofia dos túbulos, pela letra A, e degeneração vascular nas células epiteliais dos túbulos, nas flechas pretas. E por fim, na imagem I, existe uma necrose coagulativa dos túbulos, nesse pontinho preto, uma degeneração e mudança das células mesangiais, nas duas flechas brancas, uma inflamação intersticial, apresentada pelas flechas pretas, e o TU, ele significa que existe uma degeneração tubular nesses locais. À direita temos essa quantificação, que foi realizada para uma comparação histológica, onde por meio da observação direta, as lâminas foram coradas e visualizadas por um microscópio, e a observação por meio de um computador, onde pegaram lâminas semelhantes, coraram, e o computador conseguiu notar diferenças em relação ao núcleo, ao citoplasma, ao diâmetro da veia central, ao diâmetro glomerular, e também ao número de túbulos que tiveram destruição celular ou não. Na tabela, onde tem esses três asterísticos no grupo 3 e 4, o computador detectou diferenças na comparação que mostra relevância, onde existe significância, significando que eles têm um P menor que 0,05. Discussão. Determinação do anissax tipo 2, morfologia diferencial. O formato de sua boca é triangular, com 3 dentes e 2 papilas laterais. O anissax tipo 1 possui uma boca arredondada com dentes paralelos. Além disso, apresentam estrias transversais que se estendem da região cefálica anterior ao ânus, diferentemente do anissax tipo 1.
E também tem a ausência do múcleo no final da cauda, o que é presente no anisete tipo 1. Patogenicidade das larvas. A hipótese elaborada é que com o enfraquecimento do fígado, os níveis de ST, ALT e ALP estariam aumentados pelo motivo de que, com uma maior concentração nas amostras, demonstram que o funcionamento enzimático estaria deficiente e, consequentemente, comprometido. Com o aumento da bile circulante, a albumina do corpo nas concentrações normais tornam-se insuficientes e, para compensar o corpo, aumenta os níveis de albumina para compensar a bile livre causada pela infecção. O alto nível de creatina indica que a filtração do rim se torna insuficiente e, consequentemente, todos os seus filtrantes aumentam de concentração no corpo. Demonstração efetiva de proteção do GOL. Os ratos com inoculação do óleo de alho trouxeram resultados de melhora e recuperação da fisiologia e histopatologia celular parcial ou total. Como limitações do estudo, vimos que os efeitos potenciadores e protetores do óleo de alho nos 4 tecidos examinados podem estar relacionados ao desenho dos experimentos de inoculação do óleo de alho antes e após a aplicação do extrato bruto de L3. E como conclusão, vimos que para consumir carne de peixe, é importante verificar se a carne não está contaminada. E em caso de ser imperceptível, o alho ele desintoxica e estimula suavemente a eliminação, tendo suas propriedades antioxidantes para proteger contra a oxidação do parasita, podendo ser até um possível tratamento profilático para a anissaquiose. Como críticas ao artigo, percebemos que as pesquisas utilizaram equipamentos complexos de análise química sem contexto, acrescentando apenas conteúdo simbólico ao artigo. E, além disso, obteve o uso decente de gráficos e tabelas para o nosso entendimento e, por fim, apresentou resultados promissores com potencial de pesquisa futura em diversas áreas da saúde e ciências biológicas.